Fala, turma linda! Depois de finalizarmos a aula teórica referentes às adaptações evolutivas, vamos agora juntos resolvermos algumas questões referentes a esse assunto. Vamos lá, turma? Questão do número 1, que foi cobrada no Enem. Observa aqui o que o Enem cobrou, certo? O mimetismo é uma característica adaptativa. O mimetismo é uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de sobrevivência. Nessa condição, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que é não comestível ou não palatável, tá certo? Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de sobrevivência, de qual estratégia? Da estratégia de mimetismo, certo? Aqui nas alternativas, qual exemplo ilustra um mimetismo, onde uma espécie acaba imitando a outra para se dar bem, tá certo? E acabou imitando a outra ao longo da evolução ali, ó, para se dar bem e ser selecionada de forma positiva. Mimetizar é um ser imitar o outro ser, tá certo? Não esqueça disso, e nós discutimos isso de forma detalhada e vendo a diferença entre os mimetismos, os tipos de mimetismo na aula teórica, na aula anterior. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte lá rapidinho e depois você vem aqui para ficar tudo bem completo na sua mente. Mas aí vamos procurar aqui o exemplo de mimetismo. Letra A, o que é que eu trago aqui? Observem a letra A, o que é que traz. Ela fala de um inseto cuja coloração, tá certo? Cuja forma e a coloração, forma e a coloração se assemelham às folhas de árvores em estado de decomposição. Pessoal, um inseto semelhante na forma, na cor, certo? É muito parecido aí com as folhas. Eu estou ilustrando aqui um exemplo de camuflagem, o ser imitando o ambiente. Camuflagem, mais especificamente aqui nesse caso, por homotipia, cor e forma. Aqui é camuflagem, tá certo? Então aqui, olha, está errado, porque eu quero mimetismo. Depois, a raposa do Ártico, que apresenta pelagens diferentes para a estação do inverno e do verão, tá certo? Olha, se ela tem a pelagem diferente para a estação do inverno e do verão, essa pelagem dessa raposa se assemelha ao ambiente. Quando você usa a estratégia adaptativa e se assemelha ao ambiente para se dar bem, certo? Eu estou falando de um exemplo de camuflagem. Então a letra B aqui, olha, ilustra também o que? Camuflagem e não mimetismo. Depois a letra C, o cavalo marinho que apresenta projeções no corpo que lembram algas entre as quais eles vivem. O cavalo marinho, tá certo? Que tem formato, tá certo? Olha, as projeções do corpo que vai lembrar algas do ambiente ali onde ele está, além da cor que ele também possui, certo? Ele se camufla naquele ambiente onde tem as algas. Então aqui não é mimetismo, aqui é camuflagem, então aqui está incorreto também. Letra D. A falsa coral que apresenta coloração similar, muito semelhante, olha, à coral verdadeira. Apesar de ser pouco peçonhenta, gabarito, letra D. Por que letra D, professor? Vamos lá para a gente entender o que é que eu estou falando aqui. Observem. Porque o nosso gabarito aqui é letra D? Porque o texto falou, o Enem falou lá em cima, olha, sobre um ser que imita o outro, um ser que não é perigoso, que não é nocivo, mas que limita outro que é nocivo, tá certo? Outro que não é comestível, outro que causa prejuízo. No caso aqui, a coral falsa, tá certo? A falsa coral, ela imita a coral, tá certo? Ela é muito parecida com a coral que verdadeira. E os seres que evitam a coral verdadeira, devido ao perigo que ela oferece, também vão evitar a coral falsa. Então, esse é um caso de quê? De mimetismo. Professor, estou um pouco perdido. Você vai ter que assistir a aula anterior, certo? Que está explicado lá tudo direitinho sobre esse conteúdo. Não é perda de tempo, certo? É você investir tempo para você alcançar aí a meta que você tanto quer através dos seus estudos, que o estudo devolve sim. E aí, pessoal, letra E, o que, que eu tenho aqui? Observe. O camaleão, certo? Tá falando aqui do camaleão, certo? O camaleão que muda a sua coloração assumindo as cores predominantes no local onde ele
está, onde ele se encontra. O camaleão imitando o ambiente é camuflagem. Então nós temos aí A, B, C, exemplos de camuflagem, assim como a E, e a D ilustra aqui o mimetismo. Próxima questão, questão de número 2. Vamos ver o que essa questão aqui cobrou. Observem. Questão número 2. O mimetismo é uma estratégia de adaptação evolutiva por meio da qual os organismos diferentes exibem certas semelhanças, sempre com algumas vantagens para quem imita e às vezes também para quem é imitado. Dois naturalistas, certo? O inglês Henry e o alemão brasileiro Fritz desenvolveram as respectivas teorias para explicar essa modalidade de adaptação evolutiva. Um dos nomes mimetismo batesiano e eu tenho também o mimetismo mulleriano, tá certo? Dando aí esses nomes, mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano. Isso aí, tá certo? Fazendo referência a esses dois naturalistas que explicaram, tá certo? Essas diferenças. Aí, professor, não estou entendendo o que é mimetismo batesiano e nem o mulleriano. Também está na nossa aula anterior explicado lá, com exemplos para ficar bem ilustrado aí na sua mente. Volte lá na aula se você está um pouquinho perdido. Considere as seguintes situações. Olha, eu tenho 3 situações aqui. Ó. Na letra A eu tenho o seguinte. Letra A diz, 2 espécies de borboleta de sabor e de odor desagradável. As duas são desagradáveis, certo? E aí depois eu tenho um camaleão que muda de cor para se parecer com a folha. E depois eu tenho uma falsa coral que se parece com a coral verdadeira. Pessoal, já pergunto a você aqui, observem. O que é que eu tenho aqui nessas situações? Quem assistiu à aula anterior vai lembrar que quando eu tenho 2 seres que possuem, olha, sabor desagradável, odor desagradável, impalatável, e aí que eles se relacionam e se beneficiam porque se um ser comer, por exemplo, a borboleta monarca e a borboleta vice-rei, as duas são impalatáveis. Uma vez que um ser come a monarca, e aí é desagradável, ele evita a vice-rei, e o contrário é verdadeiro. Quando os dois são nocivos, quando os dois são impalatáveis, por exemplo, eu tenho um mimetismo de que tipo aqui? Mimetismo do tipo mulleriano, certo? Olha, aqui eu tenho um mimetismo mulleriano, não esqueçam disso. Já no segundo caso aqui, olha, no 2 está dizendo um camaleão que muda de cor para se parecer com uma folha. O camaleão se assemelhando, ele é semelhante ali o que é o ambiente. Então aqui eu tenho um caso de camuflagem, não esqueçam disso. Aqui eu tenho camuflagem. E depois, pessoal, eu tenho aqui ó, a falsa coral, que se parece com a coral verdadeira e que tira vantagem disso. Aqui eu tenho um mimetismo do tipo batesiano. Tá certo? Não esqueçam disso. Mas aí o comando da questão pergunta o seguinte: o mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano estão contemplados respectivamente nas situações. Olha, na 1 eu tenho o mimetismo que mulleriano, e no 2 eu tenho a camuflagem, e no 3 eu tenho o batesiano. O batesiano eu quero primeiro, então é número 3, batesiano. Então 3 que está primeiro. Não é letra A, não é letra B, nem letra C, nem letra D, porque o 3 tem que vir primeiro, mimetismo batesiano. Nosso gabarito, nosso gabarito aqui, olha, letra E. Por que letra E? Porque primeiro eu quero o batesiano aqui que está no número 3. Depois eu quero o mulleriano aqui, ó, mulleriano que está no número 1, tá certo? Gabarito, letra E. Mais uma vez, turminha, se você estiver um pouco perdido, vale a pena você ver a aula teórica para você ficar bem, para ficar tudo bem claro na sua mente, para você acertar todas as questões referentes a esse conteúdo, certo? Que é o nosso objetivo aqui no nosso canal. Próxima questão, vamos lá? Olha, mimetismo é uma artimanha dos animais para evitar predadores e existem 2 tipos mais conhecidos. O primeiro é observado nas cobras corais falsas. Por exemplo, que imita a coloração das corais verdadeiras, cuja a peçonha é altamente letal, o que leva os predadores a evitá-la devido ao grande risco de predar um animal de grande periculosidade. O segundo tipo é observado em algumas espécies de borboleta, certo? Que são tóxicas ou possuem um sabor desagradável ao paladar dos predadores
e ao imitarem umas às outras, reforça o sinal de advertência. Então aqui eu estou falando sobre dois tipos de mimetismo. Eu tenho aquele mimetismo que acontece entre as corais, entre a falsa coral e a coral verdadeira, onde eu tenho uma espécie nociva e a outra praticamente inofensiva. Esse mimetismo, certo, pessoal? O que acontece aqui entre as corais é o mimetismo de que tipo? Vai ser mimetismo de que tipo? Batesiano. Por que batesiano? Porque tem um mimetismo, certo? Em que eu vou ter um C inofensivo, praticamente inofensivo, no caso aqui as corais falsas, e um C altamente perigoso, a coral verdadeira, batesiano. Já as borboletas, pessoal, elas são ambas desagradáveis, ambas tóxicas. Quando isso acontece, eu tenho mimetismo o quê? Mimetismo milleriano, certo? Não esqueçam disso. As duas são nocivas. O primeiro e o segundo tipo de mimetismo descritos são denominados respectivamente de batesiano, certo? E milleriano, gabarito, letra A. Darwiniano, não falamos disso, certo? Aqui ele inverteu, né? Botou primeiro milleriano, depois batesiano, está invertido. E a letra D fala de darwiniano e milleriano aqui também estaria incorreto. Não esqueça que mimetizar é um sem imitar outro. Não esqueça que o mimetismo batesiano vai ter um nocivo e um inofensivo. Enquanto que o milleriano, os dois são prejudiciais, os dois são tóxicos, os dois são impalatáveis. No caso da borboleta, milleriano. No caso das corais, uma altamente perigosa e a outra não, batesiano. Próxima questão. Observem como o Enem cobrou esse conteúdo no ano de 2024. Vamos lá? Olha, então o gabarito da nossa questão anterior é letra A, certo? E aí, pessoal, vamos agora à quarta questão, questão número 4, que caiu no Enem 2024. Vamos lá ver o que foi cobrado aqui nesta questão. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobra-corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas quanto para as verdadeiras. Olha aqui, a coral verdadeira, certo? E a falsa coral. Observe que a espécie é totalmente diferente de uma e outra. O gênero é diferente dessas espécies, desses seres, certo? Se o gênero é diferente, obviamente a espécie vai ser diferente. Mas aí, observe que eu te falo aí do Cerrado, falou da Amazônia, da prevalência de uma e de outra. Mas observe o que é que o comando da questão aqui te pergunta. Qual é a vantagem dessa similaridade, dessa semelhança entre as corais? Qual é a vantagem aqui para as falsas corais? É porque vai facilitar a captura de presa. Deixa eu logo esclarecer para vocês aqui, observem. Nós estudamos de forma detalhada na aula teórica que esse mimetismo aqui é do tipo que, só recapitulando, é do tipo batesiano. Eu tenho aqui, olha, um mimetismo batesiano, onde eu vou ter uma espécie, a coral verdadeira, altamente o quê? Perigosa. É altamente perigosa. E uma vez que um ser tenta brincar com essa coral verdadeira, e aí se ele sofrer algum prejuízo e não morrer, obviamente ele vai ficar com medo dessa coral. E quando ele vê essa coral verdadeira, ele evita. E mesmo se ele entra em contato com a coral, se ele vê ali uma coral falsa, ele vai se assustar, tá certo? E vai evitar essa coral falsa. Então, ao longo da evolução, o que foi que aconteceu? Por ter essa coloração muito semelhante à coral verdadeira, a coral falsa, tá certo? Ganhou aí essa vantagem de evitar ser predada devido ao perigo oferecido pela coral verdadeira. A coral falsa ganha aí essa vantagem. Então, qual é a vantagem dessa similaridade, dessa semelhança para a coral falsa? É para facilitar a captura de presas? É essa a vantagem? Não, né, turma? Então, aqui, olha, está incorreto. Não é para facilitar a captura de presa. É para diminuir a competição por recursos, porque ela se parece, vai diminuir a competição por recursos? Também não. É para possibilitar a geração de indivíduos híbridos. Híbridos seriam indivíduos formados pela união de duas espécies diferentes. Essa similaridade é para formar indivíduos híbridos, misturando aí as duas espécies, não, né? É para reduzir a possibilidade de sofrer predação, sim ou não?
Exatamente, uma vez que ela parece uma coral verdadeira, os seres acabam também tendo medo dela e evitando predar ela. A coral falsa tem aqui essa vantagem, né? E depois a letra E diz o seguinte: otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Só porque ela parece com a coral verdadeira vai otimizar o encontro de parceiros reprodutivos? Não, gabarito, letra D. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, certo? Mas qualquer observação, deixe aqui nos comentários alguma sugestão. Fiquem bem, continue estudando e acreditando que o estudo pode mudar a sua realidade. E lembre-se que o estudo devolve sim, que eu estou aqui torcendo demais pelo sucesso de cada um. Fiquem bem, turminha. Até mais e tchau, tchau.